Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Best Concertos. Eu sou o Matheus Kuhn e hoje nós vamos falar sobre algumas técnicas que são fundamentais, que são de extrema importância e você tem que seguir à risca se você quer ter sucesso com a sua IR6000. A IR6000 é uma máquina que eu vejo que ela é assim, ou você ama ela ou você odeia. E a maioria das pessoas acabam odiando. Por quê? Porque não tem paciência de trabalhar com o equipamento, muitas vezes não tem o conhecimento, não tem habilidade suficiente para poder desenvolver aí um trabalho excelente com a IR6000, né? Eu particularmente gosto muito da IR6000 porque ela é uma máquina que, se você tiver todo o carinho, tiver toda a delicadeza da criação do perfil ali, né, saber trabalhar com o equipamento, você vai ter excelentes resultados e a máquina tem um custo-benefício muito bom. Então pegue papel, pegue caneta, assista esse vídeo várias vezes se for possível e procura aprender como que eu faço toda a trajetória para criar os perfis, para criar ali todas as curvas da IR6000 para que você tenha bastante êxito e bastante sucesso, tá certo? Então, se você está tendo problemas aí de sacar o chip com bolha, arrancar layers da placa, dar bolha na placa, siga esse processo à risca aqui desse vídeo, que eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir efetuar aí um processo de reballing com a IR6000 com muito sucesso. Então, bora pro vídeo! Muito bem, então nessa aula nós vamos falar sobre a criação de rampa na máquina IR6000, tá certo? Ela é uma máquina que ela trabalha com indução de calor, tanto na base superior quanto inferior. Então, digamos que aqui nós temos o canhão superior da IR6000 e aqui nós temos a base infrared, né, do equipamento. Então o que acontece aqui, como você já sabe, né, a gente tem as resistências da IR6000 e aqui embaixo nós também temos as resistências da IR6000. Então o que acontece? Ela vai gerar calor tanto por cima no chip quanto por baixo. Então aqui, bem aqui no meio, onde a gente vai ter a nossa placa, ela vai estar recebendo calor por baixo e por cima, sem ar externo frio passando na placa. Ela aquece muito mais do que uma máquina de ar quente, porque a máquina de ar quente não é por indução de calor. A máquina de ar quente, ela vai jogando o ar. Então o que acontece? Vamos dizer que aqui no início do canhão de uma máquina de ar quente, a temperatura sai a 200 graus. Quando ela atingir aqui na placa, essa temperatura ela não vai estar em 200 graus, ela vai estar ali na faixa de uns 190 graus. Aqui na IR6000, se a gente tem os mesmos 200 graus no topo do canhão, aqui na base da placa-mãe a gente vai ter uma temperatura de 200 até 210 graus Celsius. Por que isso? Porque aqui não tem corrente de ar, aqui é somente o calor da indução, o calor infrared. Então a temperatura aqui ela é muito mais exata do que numa máquina de ar quente. Logicamente as máquinas de ar quente elas têm aí todos os sensores que vão alinhar e vão jogar mais potência para as resistências para que a temperatura aqui se iguale com aquela que a gente programou. Na IR6000 a gente já tem que ter esse cuidado. Então a partir desse momento que a gente já sabe que a IR6000 é uma máquina delicada de trabalhar, que a gente não pode brincar com isso, aí a gente entra na criação das rampas, né? Então vamos criar um exemplo aqui bem prático e funcional das rampas da IR6000. Então a gente tem R1, L1 e D1. Geralmente o manual da IR6000 ele vem de forma, por exemplo, a seguinte: você vai começar com 1 grau por segundo, 60 graus Celsius por 120 segundos.
Geralmente é assim, aí você aumenta para 1.5, 100 graus e 120 segundos. Isso aqui não é uma maneira muito correta de a gente estar fazendo a divisão de tempo de temperatura na IR6000. O que a gente tem que entender nesse primeiro passo aqui, para poder criar o perfil da IR6000, é o seguinte: volto a bater naquela tecla lá. O ponto de fusão da solda lead free é 227 graus. Então o que acontece? A gente vai estar com a placa mãe. A placa mãe ela vai estar em temperatura ambiente. Vamos jogar aí 25 graus. Então, de 25 graus, a gente vai ter que subir essa temperatura até os 227 graus Celsius, para que ocorra a fusão das esferas lead free e a gente remova o chip da placa. Para fazer essa curva, a gente tem que fazer ela de forma suave. Então ela sobe, estabiliza, sobe mais um pouco, estabiliza, sobe mais um pouco, estabiliza até atingir o ponto de fusão e aí finalizar o perfil. Então o que acontece? Aqui nesse tempo de estabilização a gente vai jogar os tempos. Por exemplo, o seguinte: de 25 graus Celsius eu quero que ela suba até 100 graus Celsius, então a gente vai botar um tempo aqui de 80 segundos, por exemplo. Em 80 segundos, a IR6000 ela vai sair com a temperatura de 25 graus Celsius e vai atingir 100 graus Celsius e vai estabilizar. Então, se eu colocasse aqui 120 segundos, acontece que a estabilização ia ficar muito mais longa, ia demorar muito esse perfil para sair. Então, o que acontece? Nesse meio tempo, a gente já está expondo o chip a essa temperatura, muitas vezes sem necessidade. Então, a gente continua subindo o nosso padrão. A gente poderia trabalhar com 150 graus Celsius aqui. E aí a gente poderia colocar aqui mais 90 segundos para que ela realmente atinja. Se a gente colocar uma temperatura, digamos aqui 50 segundos, muito baixo, o calor ele vai chegar em 150 graus e aí ele já vai subir. O que acontece? Às vezes essa temperatura dos 150 ela não penetra na placa o suficiente. E aí acontece que quando ela estabilizar em 150, aqui vamos exemplificar que aqui vai estar em 130 graus Celsius, ela já subir, a temperatura não vai estabilizar e penetrar os 150 graus, já vai subir direto. Então o que acontece? Aí a gente pode estar forçando um pouco a malha. Isso aqui é perigoso a gente trabalhar com empenamento, né? Isso aí com certeza pode vir a empenar a placa. E ainda mais se ela for da Shuttle, que são aquelas placas bem fininhas, isso aí vai dar um baita de um BO. Então a gente pode começar a trabalhar aqui com 1 grau por segundo. A gente pode iniciar aí a temperatura de 60 graus Celsius. E o tempo, a gente pode colocar um tempo legal aqui para que aconteça uma boa penetração desses 60 graus. Então a gente pode começar aqui com 60 segundos. Aqui na segunda rampa do perfil, a gente já pode acentuar um pouquinho mais o calor e a gente já pode trabalhar aqui com 120 graus Celsius. E aí aqui a gente já pode colocar 80 segundos. Qual que é a minha ideia? A minha ideia é que quando a gente começar a trabalhar com o perfil, ele subir um pouquinho, esses 120 graus Celsius aqui trabalhando a 1.50 graus por segundo, a máquina atinge esses 120 graus Celsius antes da metade do tempo dos 80 segundos. Antes da metade. Então vamos dizer que aqui com 30 segundos a gente atingiu 120 graus. Aí a gente tem 5 segundos, que é o tempo de penetração desses 120 graus Celsius em toda a malha da placa, que essa penetração ela venha de ponta a ponta. Aí a gente pode partir para uma terceira rampa. Aí nessa terceira rampa, a gente pode colocar aqui 1.80 graus por segundo e a gente já pode trabalhar aqui com uma temperatura de 160 graus Celsius. A gente pode manter os nossos 80 segundos para acontecer aqui na terceira rampa
o que aconteceu aqui na segunda. Só que em vez de a gente estar trabalhando aqui com 120 graus Celsius, a gente vai estar já trabalhando com 160 graus Celsius. Então o que acontece? A gente já está elevando a temperatura para o nosso ponto de fusão lead-free, que é 227 graus. A partir desse momento, da terceira para a quarta rampa, a gente já pode trabalhar aqui com 2 graus por segundo. Eu estou fazendo uma rampa extremamente suave para que você sinta como que é o desenvolvimento da IR6000. E aqui a gente já pode vir aí para uns 200 graus Celsius. Aí sim, a questão da temperatura, a gente começa a diminuir o tempo. Por quê? Porque quando a gente estava em 160 graus Celsius estabilizado por 80 segundos, que a máquina sobe para 200, a gente não precisa ter mais esses 80 segundos aqui para que a temperatura ela penetre na placa, porque a placa já vai estar quente. Então quando a máquina atingir os 200 graus, a gente diminuindo um pouco o tempo para 70 segundos, 10 segundos a menos, a placa ela realmente já vai penetrar esse calor. Ela já vai penetrar com 30 segundos aqui, em 200 graus, a placa já vai ter penetrado esse calor dos 200 graus em toda a placa. No caso ali é onde a gente vai estar fazendo a dissolda do componente. Numa quinta rampa, a gente já pode trabalhar aqui com 220 graus Celsius por uns 60 segundos. Aqui vai uma coisa interessante. Se você está trabalhando com essa rampa e ela funciona bem num PCH, e você quer trabalhar com uma placa de vídeo, é simples. É só você aumentar mais uma rampa aqui do perfil, colocar aí 230 graus Celsius e aí você aumenta um pouco o tempo. Você pode colocar aqui mais 70 segundos e aí com certeza placas de vídeo mais básicas ali, com um chip não muito grande, você já vai conseguir ter um êxito. Mas se você tem aquelas placas de vídeo mais parruda, você pode jogar um tempo aqui de 3.5 graus constante e trabalhar em 240 no máximo com a IR6000. Você pode jogar aqui mais uns 60 segundos, o chip ele vai sair. Só que na IR6000 a gente tem uma jogada muito interessante. Aqui nesse momento a gente está falando somente do canhão superior. Aqui a gente só falou do canhão superior. Na IR6000 a gente tem a base dela. E o grande segredo, o grande pulo do gato na IR6000 está na base. Então a gente vai criar aqui um constante para a base. Então aqui 1, 2, 5, 6 e 7. Aqui na base a gente vai começar com 150 graus Celsius. 150 graus Celsius, a máquina vai atingir 60 graus lá na nossa placa, ok? Quando a máquina pula para 120 graus Celsius, a gente pode subir 10 graus para 160. A gente vai fazendo com que a base suba lentamente, mas acompanhando a escala ascendente do nosso perfil. Quando a gente chega aqui na terceira rampa, a gente pode subir a nossa base infrared para 180 graus. Quando você trabalhar com a base dessa forma, você vai perceber que a máquina ela não vai ter tanta dificuldade para jogar essa temperatura na placa, para que a placa penetre essa temperatura do canhão superior. E quando a gente chega na quarta rampa, que aqui a gente está em 200, aqui na quarta a gente pode trabalhar com a base em 190 graus Celsius. 190 ela vai atingir ali no constante de uns 30 segundos os 200 graus e depois o restante desse tempo aqui, dos 50 segundos que vão sobrar do tempo aqui da quarta, vai ser só penetração de calor. Então isso aqui, ó, aqui nós temos uma combinação perfeita para que ocorra a fusão de soldas com chumbo, de soldas lead, ok? Então o que vai acontecer? Mas aqui eu só estou dando um spoiler de que você pode usar o mesmo perfil para fazer a soldagem do chip pós-rebale, ok? Então aqui nesse momento você já tem um segundo perfil dentro do seu primeiro perfil. A partir do momento que você está dissoldando a solda lead-free, que você vai chegar aqui em 220 graus Celsius, aqui você pode trabalhar com 210 graus Celsius. Aqui em 230 você pode trabalhar com 220 graus Celsius.
e aqui em 240 você pode jogar a 230 graus Celsius. Lembrando que isso aqui são para placas mais grossas, placas de vídeo, placas game de desktop, placas de notebook game também, que são bem mais robustas na parte dos MacBook. Agora, se você está trabalhando com uma plaquinha da Shuttle, um detalhezinho assim, então o que acontece? Quando você chegar em 220 graus Celsius, a tua base da tua IR6000 ela vai estar no máximo em 200 graus. Não passe de 200 graus, porque senão a probabilidade de dar bolha na placa é muito grande. E lembrando, todo esse processo aqui que nós estamos fazendo de aquecimento, ele tem que ser feito com o ambiente fechado. A tua máquina precisa estar longe de correntes de ar, porta e janela, porque senão todo esse processo aqui ele não vai dar certo. Vamos dizer que você está aqui em 220 graus Celsius, o chip ele está quase saindo, de repente alguém abre a porta do seu laboratório e entra. Aí digamos que entra uma temperatura de 18 graus aqui, ó, nesse processo aqui da quinta rampa. Uma correntezinha de ar passa por aqui. Esses 220 eles vão cair bruscamente e aí vai acontecer ou empenamento ou bolha da placa nesse momento. Então por isso que você tem que ter esse cuidado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, né? Se inscreva aqui no canal se você é novo. Acompanhe os vídeos que eu estou postando semanalmente e vamos que vamos agregar valor e vamos ser referência.